Feliz em ter você aqui comigo para nós juntos estudarmos a lição de número 5 desta série de lições sobre a Santíssima Trindade. E esta é a aula tradicional do canal da professora Manuela Barros, onde nós vamos estar compartilhando com você um roteiro como esse. E numa lição como essa, eu fico muito agradecida de ter este tipo de didática para a minha sala de aula, porque nessa lição, especialmente, eu gostaria muito na sala de aula de usar um roteiro como esse e faria menos uso, direto, com certeza, para estudar. Nós estudamos o material da lição. Eu explico o porquê na nossa aula comentada, que está também disponibilizada para você aqui no YouTube. Portanto, nós, a cada semana, disponibilizamos uma aula como essa, a aula tradicional, com este roteiro, que está disponível no link, está na descrição deste vídeo. Então, você abrindo aquele maisinho, vai aparecer um lugar lá onde diz o roteiro logo em cima. Então, aquele roteiro é um link, abre um PDF, você pode baixar como você queira. A lição de número 5 é intitulada O Deus Filho, e eu vou dividi-la para este estudo em 3 tópicos que você vai ver que estão bem parecidos com os tópicos da revista, com exceção do 3, que eu mudei um pouco do nome, mas não o assunto. Primeiro tópico, a divindade do Filho. Segundo tópico, a centralidade da revelação do Filho. E terceiro tópico, as revelações da transfiguração do Filho. Você sabe, com certeza já leu a leitura bíblica em classe, não só trata-se do relato da palavra do anjo, para Maria, acerca do nascimento do Filho, que haveria de vir, que ela daria luz, mas também a transfiguração, o episódio da transfiguração. Então, o primeiro tópico do nosso estudo, a divindade do Filho, nós vamos estudar nos seguintes subtópicos. Primeiro, o Filho é Deus eterno, e com isso eu vou nos chamar a atenção à natureza divina de Jesus, do Jesus encarnado. Em segundo lugar, o Filho se encarnou, eu vou chamar a atenção neste subtópico na natureza humana de Jesus. E em terceiro lugar, o Filho foi concebido pelo Espírito, e eu vou nos lembrar que este foi o Filho que foi dado por Deus através de textos bíblicos. Nós vamos estar apreciando estes 3 tópicos. Em primeiro lugar, o Filho é Deus eterno, a sua natureza divina. Nós fizemos este tópico e este roteiro desta feita não muito profundo, porque eu encontrei que a lição, ela um tanto quanto se repete e se aprofunda em algumas coisas, E nós quisemos fazer este roteiro simples, preciso, direto e que nos ajude a não entrarmos em muitas coisas, em confusão, querendo dizer eu. Então, a primeira coisa que o pastor comentarista ressalta para nós é a lembrança de que Jesus é Deus, ele é totalmente Deus, encarnado, assim como ele é totalmente homem. Estas duas naturezas estão reais na vida da pessoa de Jesus enquanto aqui na Terra, Então, a eternidade de Deus é uma realidade que nós conhecemos de Deus, e este Filho de Deus, a pessoa segunda da Trindade, uma vez que estamos estudando, com essa nomenclatura, primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade, ele é eterno também. Então, nós vamos evidenciar isto, e por evidenciar de que ele, este Deus, Cristo, este Deus, Jesus, melhor dizendo ainda, é eterno como o Pai, nós estamos evidenciando a sua natureza divina. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este texto nós temos usado em várias lições, e é um texto muito importante, não é à toa que nós o usamos, porque este princípio, como nós entendemos, não é o princípio de Deus. Se ele é eterno, ele não tem princípio. Este princípio é o nosso princípio, portanto, a criação como nós a conhecemos. O verbo aí, para quem ler o contexto, sabe exatamente que está se falando da pessoa de Jesus. Este verbo, portanto, Jesus, estava com Deus no tempo da criação e até antes, alguns outros textos que nós vamos estar lendo aqui, que prova a sua eternidade antes da criação. E o verbo era Deus. Então, como outros textos também dizem, Jesus e Deus são um só, Tem uma mesma natureza, Jesus é Deus, e nós vamos ver também no texto de Filipenses, que é um texto muito precioso. 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3, é o segundo texto que nós vamos dar para explicarmos que Jesus tem esta natureza divina. Ele chamado do Verbo, Ele estava com Deus no princípio e ele era Deus. Não só ele era Deus quando estava com o Pai no princípio, mas ele era Deus enquanto João estava falando sobre ele no seu evangelho. Jesus
é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Irmã, mas ele estava encarnado. Eu sei, é um dos pontos que a minha explicação algumas vezes se torna um pouco diferenciada em palavras e até em entendimento de uma norma geral. No entanto, vamos a cada um porque é importante que nós afirmemos aquilo que é seguro, é certo, e como está afirmado na nossa lição, nós afirmamos aqui a natureza divina de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 1 a 3 diz o texto seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então veja que João nos leva ao princípio a vida que estava com Deus, que era Deus, e ele está se referindo a esta vida tendo sido vista por eles, tocada. Ele diz, nós tocamos na palavra da vida. E você sabe que esta forma de falar, joanina, como a gente fala, quem estuda, não é, os textos escritos pelo evangelista, o apóstolo João. Então nós reconhecemos isso, tocamos a palavra da vida, era Jesus, né? Que era e tinha a vida em si mesma, casa-se com outros textos mostrando a eternidade, a natureza divina. Ele era em si, pela colocação de João, a vida eterna que foi manifestada, não é? E através dele ele termina com a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então nós vemos várias terminologias que pela Bíblia Sagrada nos asseguram que Jesus, estando aqui em carne, ele era Deus. Letra B do nosso estudo, da divindade do Filho. O Filho se encarnou. Agora nós vamos falar da natureza humana. Nós já tivemos um trimestre duro, difícil para nós, professores, né? Mas passamos por ele e aprendemos dele. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 14. Então, neste subtópico, nós vamos estar falando da natureza humana deste mesmo Jesus, estando em carne. João 1,14 diz, e o verbo, já estamos falando no mesmo contexto, João 1,1, lembra que a gente já falou dele? Ele se fez carne. Veja bem, ele, o verbo, ele não deixou de ser verbo. Tome atenção, porque esse é o cerne da minha explicação que eu não encontro em outros lugares falando dessa maneira. A verdade vai estar explícita, mas nem sempre é colocação e às vezes isso ajuda ou não. Enfim, o verbo, que é Jesus, que é eterno, este verbo se fez carne. Ele não deixou de ser verbo, veja aí. Mas agora ele está, com uma palavra que eu vou usar, enclaustrado. Ele está preso. Ele se encarnou e nós sabemos pelo mesmo texto bíblico. A Bíblia diz que nós um dia estaremos livres, né? Desta prisão, disto que nos contém aqui nessa humanidade, no tempo presente, é a nossa carne. A dimensão humana do homem, não é? Então, ela queira ou não, nos mantém ou nos prende a uma dimensão humana, terrestre, natural, da matéria, ok? É ela que nos prende. Dentro dela, há uma natureza diferente, há um espírito, existe uma natureza espiritual dentro de nós, não é? Portanto, é também uma realidade, nós não somos materialistas, não é? Nós compreendemos pela palavra de Deus que nós somos corpo, alma e espírito. Então, terminando aí, não é, o versículo 14, diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Capítulo 2 de Filipenses, um texto muito conhecido nosso. E nós vamos estar apontando, evidenciando a mesma verdade. Versículo 6 a 8 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele tinha a forma de Deus e ele era igual a Deus. Mas ele se desfez disso, ele não se prendeu a isso, mas fez o quê? Versículo 7. Aniquilou-se a si mesmo. Então,
a palavra aniquilação vai evidenciar algum tipo de perda, algum tipo de deixar. Eu não vou assumir ao certo neste momento com você o que significa, porque nem eu sei ao certo 100%, e eu amo a Deus e a palavra de Deus por isso. Porque por nós não sabermos 100%, nós podemos até achar que nós sabemos 100%, encontrar bons entendimentos, mas aquilo que Deus revelou ainda é mistério para nós em sua plenitude, que só nós alcançaremos entender quando lá estivermos. Mas o texto diz, e esta palavra para nós traz alguma clareza, traz alguma evidência, que ele, então, estava em forma de Deus, não é isso? E agora ele se aniquila a si mesmo, toma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E agora, olha como ele está encontrado aqui, achado na forma de homem. Então, mais uma vez, está aí a evidência, a prova escriturística, que Jesus estava na forma plena de homem. Ele era um homem. Ele era um homem. Ele era o verbo, veja aí. Ele nunca deixou de ser o verbo. Entendemos? Mas ele era homem. Por quê? Porque ele se aniquilou a si mesmo. E ele tomou forma de homem. Estando como homem, ele se humilhou a si mesmo. Estou terminando o versículo 8. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nós estamos colocando palavras não teológicas, ou seja, de uma colocação de compreensão do homem acerca daquilo que está escrito da Bíblia, mas estamos usando palavras bíblicas. Jesus era o verbo na eternidade e ele era o verbo quando estava aqui na terra, porque João usou essas palavras e nós cremos que esta palavra é a inspiração, a revelação de Deus perfeita para as nossas vidas. Então, nós cremos nisso que eu estou falando. O verbo se fez carne. Era ele que está aqui encarnado. Agora, a palavra encarnado, nós já mencionamos aqui, eu estou repetindo, eu sei, é enclaustrado na carne, que o texto aos Filipenses, agora é Paulo retratando, ele chama de humilhou-se, aniquilou-se e achou-se em forma, mesma coisa, encarnado em forma de homem, portanto, perfeitamente homem. Terceiro texto desse subtópico, Lucas 4, versículo 18 e 19, diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o único texto que eu pus aí. E se você for usar esta lição, este tipo de roteiro aqui, você não precisa ler este texto, porque, como você viu, está um pouco estranho, porque eu não estou diretamente mostrando por este texto que Jesus, a sua humanidade direta. No entanto, indiretamente, tome atenção. Este é um texto profetizado já, não é isso? Ele leu da profecia de Isaías, é Jesus lendo, mas quando ele terminou de ler, ele disse: este texto se cumpriu hoje, esta escritura se cumpriu hoje, entre vós. Ou seja, ele era o cumprimento, ele era este que haveria de ser ungido pelo Espírito Santo para fazer esta obra que está disposta aí já profetizada. O que é que eu quero dizer com isso? O homem, para determinados trabalhos espirituais, ele precisa da unção do Espírito Santo, porque ele não tem as características divinas que são incomunicáveis. Numa aula passada, nós aprendemos, né, sobre os atributos morais e naturais de Deus, que o comentarista chamou de comunicáveis ou incomunicáveis, não é assim? Então, os morais de Deus, que são os atributos comunicáveis, eles foram, na sua plenitude, comunicados com Adão. Nasceu Adão perfeito, na mesma moral de Deus, na imagem moral de Deus, ok? Mas Adão nunca teve os atributos incomunicáveis. Claro que não. Por quê? Porque Adão, vou usar a palavra bíblica, era achado em forma de homem. Mas ele não era o verbo. Ele era homem. E somente homem. Estamos? Glória a Jesus.
A diferença deste segundo Adão é que ele estava achado na forma de Adão, mas ele não é um homem. Ele é o verbo. Ele é o verbo na forma de homem. Amém? Mas o enclaustramento, a realidade desta que eu chamo de prisão ou enclaustrado, que nos chama a humanidade, que nos prende à dimensão do tempo, da matéria, do espaço, é a realidade da humanidade estando em vida, né? Enquanto nós vivemos desde o nosso nascimento até a nossa morte. Esta é uma realidade. Então nós vemos que Jesus, sendo homem, ele foi ungido pelo Espírito de Deus. E na aula comentada eu vou trazer mais uma abertura com outros textos para fazer-nos entender que os atributos incomunicáveis dele estavam enclaustrados dentro da realidade da humanidade. Portanto, se a sua aula, você não quiser falar sobre isso, porque parece que complicou e complicou, ok? Volto a dizer, na aula comentada nós vamos esclarecer sobre isso. Não precisa falar, deixa Lucas 4. Você corta e põe ele entre parênteses. Até vou colocar aqui, vou pedir para nossa edição colocar antes de subir para você. Esse texto de Lucas 4, 18 e 19, né? Mas aqui entre nós, o que ele mostra? Ele mostra que Jesus, na sua natureza humana, foi usado pelo Espírito. Este não é o único texto, eu compartilho lá outros textos, mas é um muito forte, muito conhecido, mostrando que havia uma operação do Espírito de Deus para a obra que ele veio cumprir na sua humanidade. Volto a dizer, ele é o Verbo, ele é o Filho de Deus. Aleluia! No entanto, ele estava em forma de homem, e nós até, aqui veio o paralelo, né, do primeiro e do segundo Adão. Terceiro subtópico, o filho foi concebido pelo Espírito, foi o filho dado, Lucas capítulo 1, 35, o pastor é enfático de nos ensinar sobre isso, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, isso está falando com Maria, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a apresentação do anjo para Maria, daquilo que ela disse, tudo bem, mas eu não conheço homem, não sou casada ainda, não posso dar à luz a um filho, e o anjo explica que o Espírito Santo, a virtude dele, né, haveria de pairar sobre ela, e este milagre extraordinário, que a nossa mente não consegue, nós podemos, volto a dizer, esta e outras coisas da Bíblia, e eu volto também a enfatizar a minha alegria com isso, porque nos deixa a todos nós, grandes nomes e pequenos nomes, crentes veteranos e crentes novos. É bênção ser grande nome por conhecer e ter dado a vida por estudar. É bênção ser crente velho porque deu uma vida em servir. Mas todos nós estamos ainda numa dimensão desse tamanhozinho diante da grandeza da revelação do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é grande, ele é todo poderoso e nós não temos na nossa limitação humana capacidade de entender em sua totalidade. Mas o que ele quis revelar, ele revelou. E para nós, irmãos, principalmente nós professores, deve ser suficiente. Busquemos aprender o máximo que possamos. Mas ninguém precisa adicionar mais, nem encantar com as nossas palavras ou criatividade aquilo que Deus revelou. Porque em fazê-lo nós estamos alterando a verdade de Deus e ele não precisa dessa alteração, nem a igreja precisa. E isso é uma palavra, mais uma vez, para mim, porque eu tenho que ficar nessa posição de humildade plena diante da palavra e da revelação de Deus e diante do próprio Deus. Então, está aí, ele sendo concebido pelo Espírito Santo, há uma ação de Deus, né, neste nascimento de Jesus, porque não veio de um casal, de uma colocação normal como nós conhecemos. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E eu vou parar aí, nós conhecemos este texto, muito lindo, mas somente estou chamando-nos a atenção que este é o filho que foi dado. Jesus é um menino que nasceu, mas ele é também o filho que foi dado. E quando nós estamos nos referindo ao Espírito Santo ter participado, à presença e ao querer do Deus Pai em enviar, então nós entendemos que este é o filho
que foi dado. Como não mencionar o texto que todos nós conhecemos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, tá aí, ele mais uma vez deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, com isso, nós estudamos aí a divindade do Filho. O Filho nunca deixou de ser verbo, portanto, ele é o Deus eterno. Mas a sua eternidade, por causa da natureza humana, estava, enclaustrada. Ele não deixou de ser. Em verdade, a eternidade seria talvez a única dos atributos incomunicáveis que permanece no sentido do espírito, porque ele continua sendo o verbo, mas ele estava dentro de uma natureza humana que nós estudamos no segundo subtópico. Então este verbo se encarnou e por causa disso ele tomou a natureza humana, mas ele continuava sendo verbo. Portanto, o Deus encarnado, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo. E este também foi concebido pelo Espírito Santo, entendendo-nos que ele foi o Filho dado. Segundo lugar, a centralidade da revelação do Filho. Neste tópico, o pastor comentarista nos explica através já agora da transfiguração, a presença daquelas duas pessoas que apareceram ali naquele evento, um que está representando a lei, a pessoa de Moisés, outro que está representando os profetas, a pessoa de Elias, e nós aprendemos que o Filho, Jesus, o Cristo, o Messias, era o ápice dessa revelação, era aquele para quem estas palavras, esta revelação, tanto da lei como dos profetas, apontava nas suas simbologias, cada um operou, atuou para com o povo de Deus, mas Deus usou todas as duas partes da Bíblia, leis e profetas, não é assim? Para, de alguma maneira, simbologicamente apontar para aquele que haveria de ser a salvação para a humanidade. Então, o Filho na lei é o primeiro subtópico. O Filho nos profetas é o segundo subtópico. O Filho revelado é o terceiro. Então, onde está o Filho na lei? O pastor mesmo nos deu este texto de Deuteronômio 18 e 15, que diz: O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então, a palavra de Moisés, dizendo que haveria um profeta que se levantaria, como ele, do meio deles, ou seja, seria alguém da linhagem da qual Moisés estava participando, e aquele povo também, e havia um mandamento de Deus que se desse ouvidos a este que se levantaria, e era Jesus, apontando para Jesus. Colossenses 2:17 diz que são as sombras, está se referindo às coisas da lei. Se você ler o 16, vai se referir a várias coisas da lei. Diz que essas, então, no 17, são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Então, enquanto aquelas figuras eram sombra, como é que a gente faz uma sombra? Você precisa de um corpo, não é assim? E quando há uma revelação, um sol, uma luz, qualquer que seja, não precisa ser o sol, uma luz, que revela, aquele corpo, antes de você ver o corpo, você vê uma sombra. Tá vendo aqui a linha de tempo? Então, neste tempo aqui, se via a sombra, mas o corpo é de Cristo, A luz da revelação apontou aqui, e enquanto as pessoas que estavam lá no passado viam sombra, chegou a plenitude do tempo, Cristo se fez presente, mostrando então a centralidade, de importância e de revelação de Jesus, do Cristo. Hebreus capítulo 10 e versículo 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, tá aí. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, está falando a questão dos sacrifícios aí, mas eu não vou me focar nisso, somente na primeira parte, que é o quê? A realidade de uma sombra, agora ele não fala do corpo, mas de bens futuros, não é assim? De algo que haveria de se revelar no futuro, não é assim? Então, esta sombra não tem a imagem exata, ok? Então, ela tinha uma função que espelhava de alguma maneira essa realidade, mas ela não era igualzinha da mesma maneira. Nós aprendemos isso, mas por que ela espelha?
porque ela espelha, não é assim? Então estava apontando para alguém que haveria de aparecer, glória a Deus, e este era Jesus. O filho nos profetas, como não nos lembrar do texto de Isaías, né? Isaías 53, o 5, o 7 e o 8, leiamos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Fomos sarados. 7 e 8 diz, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então esta profecia trata-se de uma profecia sobre Jesus encarnado, né? Começando, perguntando, né? Ou apontando para alguém cuja aparência, cuja expressão não atrairia a muitos, mas cuja missão seria a mais importante para toda a humanidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2, o texto diz, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Desde quando? Aleluia, olha aí. Desde os dias da eternidade. Então, este que haveria de nascer em Belém, a origem dele é dos tempos antigos, e a Bíblia não deixa só nesta palavra, mas que tempos antigos? Os dias da eternidade, mostrando que este que viria como homem, nascendo numa cidadezinha chamada Belém, como está aí a profecia, era o foco, aleluia, o cumprimento da promessa daquele que tinha separado desde a eternidade para este propósito. Então ele é o verbo eterno, está aí, né? Mas nasceria em Belém, na sua forma humana. Então nós estamos vendo esta realidade, o filho pela boca dos profetas, claro que é Deus quem está usando, tanto a Isaías como a Miqueias. Terceiro lugar, o filho revelado, Lucas 24, 44 a 49, é um texto que Jesus fala com seus discípulos já estando ressuscitado. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Olha aí Jesus falando. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, porque a lei de Moisés apontava para mim. E nos profetas, porque apontava para mim. E nos salmos. Então, diz o texto agora, não é? É Lucas escrevendo, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E aí Jesus volta a dizer para eles, Jesus tinha dito aquilo, e agora continua as suas palavras. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Tá aí a pregação do evangelho, é Jesus que está dizendo, tá? Convinha que se cumprisse, convinha que em seu nome pregasse essas duas coisas, o arrependimento e a remissão, o poder de perdão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas, sois vós, os discípulos que estão escutando a Jesus aí, testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja aí, por favor. Veja aí, porque este texto, para mim, é um dos textos mais preciosos da Bíblia Sagrada. Porque é um texto que resume toda a Bíblia, sem chegar aos extremos, mas de maneira geral resume toda a Bíblia. Jesus já ressuscitado agora, fala com seus discípulos, ou seja, tudo já foi cumprido nele, tudo. Ele já ressuscitou. Ele diz, olha, a lei, os profetas e os salmos apontavam para mim. Profetizaram em todos estes três contextos sobre mim e era necessário que eu cumprisse perfeitamente tudo, ok? E ele diz, a profecia falava, mostrava, apontava para a minha morte. A minha morte e a ressurreição em 3 dias é parte deste contexto, é parte do plano, é parte do cumprimento. Já aconteceu, já aconteceu. Aí ele diz, aconteceu para que se pudesse pregar em meu nome o porquê de tudo isso,
O porquê da minha vinda? O porquê de Deus mandar o Filho? Qual é? Que as pessoas, ao se arrependerem, tenham a remissão dos seus pecados. O problema do homem é o pecado. O caminho de alcançar o perdão é o arrependimento. Todo e qualquer evangelho que mostre uma igreja bonita, que mostre hinos maravilhosos, que mostre uma comunidade eticamente boa, que mostre um futuro brilhante para os crentes, mas que não chame ao arrependimento de pecados, para que Jesus possa remir, perdoar os seus pecados, para que essa pessoa tenha vida eterna. Este não é o evangelho de Cristo. Pode ter nome de igreja, pode ter cara de igreja, pode ter música de igreja, pode ter o que for de igreja, mas está faltando o evangelho que Cristo deu à igreja, porque ele disse aos seus discípulos a quem ele deixou. E ele termina o contexto dizendo, agora eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai. Peraí, tem mais outra promessa? Sim. Que estava por se cumprir. Ele era o cumprimento das promessas que ele disse, olha, lei, profetas, salmos cumpriram em mim. Mas ainda tem uma promessa do meu Pai, eu vou já enviar. Vão para Jerusalém, que eu vou enviar. E o Pentecoste, o derramamento, a presença do Espírito Santo aqui conosco, é este cumprimento. Então nós, pentecostais, eu gosto de falar deste texto porque é uma verdade, irmãos. Nós não somos um movimento. Nós somos isso que Jesus está falando aí, parte deste processo, deste plano. Está vendo aí? O plano do Pai revelado. E agora Jesus disse que vocês vão receber isso. Isso tudo aqui é parte do projeto de Deus, da revelação de Deus. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, o tempo perfeito de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, duas características humanas que Deus quis trazer a Jesus neste contexto, não só de uma humanidade perfeita, que não só aos olhos do homem ter nascido de uma mulher, mas dentro de um contexto de uma lei que ele mesmo estabeleceu, ele, Deus, estabeleceu. E Jesus foi obediente, cumpriu a lei perfeitamente, porque era mistério que fosse assim. Então o Filho foi revelado. Então eu espero que estes tópicos, apesar de serem coisas teológicas, não é, de serem coisas profundas, mas que tenha sido colocado de uma maneira que nos facilite ensinar na sala de aula. Terceiro tópico do nosso estudo, as revelações da transfiguração do Filho. Ou seja, o que a gente aprende? O que é revelado ali? Em primeiro lugar, revelando a glória da eternidade. Segundo lugar, revelando a dimensão da eternidade. Terceiro lugar, revelando o Deus de toda a eternidade. Como assim, irmã? Vamos lá, vamos ao texto, né? Revelando a glória da eternidade. Mateus 17:2, o texto diz o seguinte: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O que você entende disso aí? O que nós vimos aí? Nós não, né? Mas vemos pelo texto. Mas aqueles discípulos que estavam ali perto viram, né? E por isso se escreveu esta realidade. Então, num dia, eles foram com Jesus à parte, e de repente, olhando para ele, Jesus estava brilhando, e a descrição era essa. O seu rosto era descrito, né, desta maneira, e da mesma maneira as suas vestes, com uma glória, com uma luz, né? E o texto bíblico usa a palavra transfiguração, ou seja, a sua figura, a sua aparência estava mudada, não é assim? E nós aprendemos ou relacionamos, melhor dizendo, esta glória, esta luz, esta aparência com algo que vai aparecer, que vai ser parte da eternidade. A menção do comentarista liga a um texto de Apocalipse, que João vê a Jesus semelhante, não igual, mas semelhante a esta aparência, ok? Qual outra realidade que eu vejo aí que me conecta com a eternidade? Duas figuras que já estão no contexto da eternidade. Como assim, irmã? Eles não estão presos em sua humanidade mais. Será que nós entendemos isso? Ali não era um fantasma, ali não era um espírito maligno aparecendo com cara de Elias ou de Moisés. Não. Ali era o ser espiritual ou
a parte não de carne, não é? De Elias e de Moisés. Não é assim? Porque nós, quando morrermos em Cristo, se alguém morrer antes da vinda de Jesus, né? O que vai acontecer? O corpo vai para o caixão até o dia da ressurreição. E o espírito, junto com a consciência ou a alma, vai para o poderio de Deus. Neste contexto que nós vivemos, o cativo já foi levado ao cativeiro, portanto, nós iremos a um lugar chamado paraíso. Um lugar paraíso, não é assim? Então, neste lugar e neste contexto onde estão, não é, aqueles que alcançaram a vida eterna com Deus, tanto no antigo pacto como no novo, claro, neste caso aí de Mateus não existia o novo ainda. Então, neste contexto, não é o contexto da humanidade, é o contexto da eternidade. Estamos juntos? E Deus permitiu que algo dessa eternidade fosse visível não como João, presta atenção, porque João, o que aconteceu com ele? Ele foi arrebatado em espírito. Então, o ser espiritual de João, amém? A parte espiritual, não matéria, foi arrebatada, levada à região eterna. João viu coisas eternas, e a gente vai falar disso, né? Daqui a pouquinho. Sem muitos detalhes, a gente vai dar mais detalhes na hora comentada. Ora, então, nós entendemos que há esta conexão, aquilo ali foi algo da eternidade aparecendo aqui, não é? Para que aqueles que puderam ver, e para nós veio escrito, revelando a glória da eternidade. Não só naquilo que vislumbrou pela luz de Jesus, né? Mas pela presença daqueles dois. João capítulo 17, versículo 5, dizia agora, é Jesus orando, todo o texto de João 17 é uma oração de Jesus ao Pai. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, existe uma glória da eternidade, Jesus menciona sobre ela, Jesus já está vislumbrando que em breve, não é? Ele vai estar, não é? E há a glória estética e há a glória da vitória posicional, não é assim? E este texto aí, eu penso que engloba estas duas coisas, né? Da vitória que estava já sendo vista por Cristo que chegaria, ele estava no fim do seu ministério, aleluia, para terminar este processo, que seria uma vitória espiritual para a salvação de toda a humanidade e a derrota da morte e do inimigo e tudo isso. Amém? Então nós vemos aí a menção da glória da eternidade e revelar a glória da eternidade, eu só quis mostrar como se fosse um fiapinho, irmãos. Mas é da eternidade. É uma dimensão, é uma realidade que não é nossa e que foi permitida ver ali, né? Claro que quando você lê Apocalipse, você descobre que a glória de Cristo, do próprio Jesus na eternidade, não está presa a esta aparição que se viu aqui, né? Nem a do próprio capítulo 1 ou 2 de Apocalipse, que também há uma descrição, nem está só presa aquilo ali, há mais, no entanto, nós vimos por este episódio um pouquinho, houve uma abertura, não é, para nós vermos algo da eternidade. Isto foi uma das revelações da transfiguração. A segunda revelação é a dimensão da eternidade. Capítulo 17, versículo 3 diz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então a dimensão da eternidade, ela é atemporal. Coisa difícil de entender, é um assunto delicado que nós estamos sendo expostos, mas graças a Deus por isso. Porque é uma realidade. Ela não está presa ao tempo. Ela não está presa à matéria. Como nós vemos aí, aparecem duas pessoas que morreram há muito tempo e em tempos separados. Em tempos separados, né? Não estaria junto, a não ser que fosse na dimensão da eternidade. Então, o fato deste evento ter acontecido e eram eles ali, conversando com Jesus, então mostra ou revela a dimensão da eternidade, ou seja, como estão estas pessoas, né,
naquilo que nós veremos e entenderemos na eternidade. E como não falar dessa eternidade sem lermos alguma coisa, pelo menos em Apocalipse? Volto a dizer, tudo isso para nós é um mistério, um grande mistério. Aquilo que Deus quis revelar, Ele revelou, e é por isso que nós estamos usando alguns textos da Bíblia Sagrada, e nos basta. E o demais, Ele disse, assim como Ele é, um dia nós o veremos, né? Nós compreenderemos estas coisas em sua plenitude. No entanto, a nossa humanidade, esse nosso enclaustramento, nos prende a uma dimensão humana que não nos capacita de entender, nem entender. E olha que o cérebro humano, eu estou falando até de Adão, né? Depois do pecado, ele perdeu muita coisa e a gente até hoje tá perdido em muita coisa, usa pouco, mas graças a Deus ainda é uma bênção a capacidade, né, humana. No entanto, nem assim ela pode entender a realidade da grandeza do nosso Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: depois dessas coisas olhei. É João, né? E eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas, olha aí, que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Eu não vou continuar a revelação aí, porque o que eu gostaria de enfatizar neste texto é que o anjo que falou com João disse: você vai ver coisas que ainda vão acontecer. Este é o mistério que eu quero abrir os nossos olhos para ele. Por quê? Porque isso ilustra a dimensão da eternidade. Irmãos, deixa eu fazer uma coisa. João não teve uma visão. João viu. Ele foi arrebatado em espírito à dimensão da eternidade e ele viu. E ele viu o quê? Coisas do futuro. Nós vimos, como eu disse, nem eu nem você, mas alguns dos discípulos que estavam ali viram, e foi relatado para nós duas figuras do passado que estavam presentes ali com Jesus. Esta é um reflexo, alguma luz no que é realidade na eternidade. Ok? A prova, e uma das provas é bem interessante, que a aniquilação não existe. Os salvos não serão aniquilados. E, na verdade, nem os não salvos também, conforme a Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus. Então, nós vemos pessoas do passado e vemos, o mais interessante para nós aí é isso, é que João não teve uma visão. João viu as coisas acontecendo, descreveu conforme lhe coube, né, algumas coisas, transcrever, ou seja, escrever aquilo que o anjo ditou, ou que Jesus disse para ele: escreva assim, escreva esta mensagem. Em outras, ele viu, e o que ele via tinha sido uma ordem para ele: escreva o que você vê. E neste capítulo, claramente está dizendo: eu vou revelar coisas que ainda vão acontecer. Mas João viu. Quem diz amém? É mistério, irmão de Deus. É importante nós nos encontrarmos pequenos, termos temor a este Deus, né? Que é grande, irmãos. E estarmos em temor e humildade diante dele, querendo mais dele e anelando pelo dia que nós estaremos livres, né, das prisões, da pequenez da humanidade, deste mundo passageiro, deste nosso deserto que nós vivemos nele, e estaremos com ele para sempre nessa dimensão maravilhosa e no lugar maravilhoso que ele já preparou para cada um de nós. Amém? Revelando ao Deus, né, ou o Deus de toda a eternidade. Este texto também revela a pessoa de Deus Pai. Aparece aí Mateus 17:5, diz: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Né? Jesus ainda falando com Elias e Moisés, a nuvem cobre a eles, e da nuvem, diz o texto, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E aí há uma ligação com o escutai-o, né, de Moisés lá, quando ele diz: aquele que vai se levantar, escutai-o. Agora o próprio Deus diz: escutai-o. O comentarista nos chama a atenção que Deus está dizendo que aquilo que ele veio trazer é maior do que, é uma inferência válida, né? Que aquilo que o filho veio dizer não só é válida pelas palavras, mas pela afirmação de que este era o Filho de Deus, né? Este era o Filho de Deus. Glória a Deus. Então, ele diz: escutai-o. Então, está apresentado aí, dentro deste contexto da eternidade que nós estamos tendo alguma revelação dela,
a soberania do Pai, a presença do Pai, o querer do Pai, a autoridade do Pai. Romanos 16, versículo 25 e 26, o texto diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Então está aí o Deus eterno, amém? A vontade, o mandamento do Deus eterno, que se revelou desde o tempo passado das escrituras, é isso? Então está agora aparente, este mistério foi revelado, este mistério pertence a Deus, aleluia, a um Deus eterno que nós estamos aprendendo dele. Queridos, espero que este roteiro tenha ajudado alguma coisa. Se você tem alguma dúvida sobre o que está escrito na lição, na revista, não deixe de assistir a aula comentada. Nós vamos trazer alguns esclarecimentos, trazer até algumas questões acerca de algumas coisas que estão aí. Que Deus abençoe você, te possa dar graça na sua sala de aula junto com seus alunos neste domingo que nos segue em nome de Jesus. Amém.